Nós estamos aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan e agora eu vou virar a página para falar do Flamengo. Flamengo que vive a expectativa de voltar a conquistar o mundo depois de 42 anos. E o Zico, ele deu uma entrevista e disse que acredita no título do Flamengo. Ele acha que o time chegará mais forte desta vez do que em 2019. E o Galinho aproveitou e disse que não vê o Real Madrid com uma diferença brutal para o Flamengo. Nós temos aqui as aspas do Zico para você no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes, também pela rádio Jovem Pan, abre aspas. Acho que o Flamengo, Palmeiras e até mesmo o Atlético Mineiro não ficam devendo a times da Europa. Vimos o próprio Flamengo contra o Liverpool. Agora, acho que existe uma igualdade de condições, porque em 2019 o Flamengo chegou cansado. Com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta juntos e em forma é outra história. E naquele ano, os dois tiveram que sair porque era final de temporada, fecha aspas. E tem mais uma declaração do Zico sobre o Mundial de Clubes. Nós, em 1981, tivemos uma final contra o Vasco no domingo. E no domingo seguinte, já viajamos para o Mundial. Não teve isso de comemorar. Em 2019, teve um intervalo maior, com festa, premiação, deram uma relaxada e acho que isso foi fundamental. Agora não, os times estão praticamente recomeçando uma temporada. Então não vejo o que falar dessas declarações do Zico. Você concorda, Vamp? Não é uma diferença tão brutal? Foi o que o Zico falou. Não é, ele não acha que tem uma diferença brutal entre Flamengo e Real Madrid. Tem que ver, eu concordo, mas tem que ver também quem é que vai pegar na semifinal, né? Normalmente é time mexicano, não é time árabe, né? Depende do sorteio, né? Não, esse ano Quem é que tá, Bruno? não, esse ano não vai ser do México na CONCACAF, vai ser o Seattle Sounders dos Estados Unidos, que ganhou lá. O Wydad Casablanca do Marrocos. É o da casa. A Ásia, a competição da Ásia não vai acabar antes do Mundial, então provavelmente vão indicar o Al Hilal da Arábia, que foi o último campeão. Que mais? Como o campeonato vai ser no Marrocos, isso também deve ser confirmado. Para não ter dois times do mesmo país, como o campeão africano é marroquino, aquela vaga do país sede deve ir para o vice-africano, que é o Al Ahly do Egito. O Wydad Casablanca do Marrocos e o Al Ahly do Egito, dois clubes da África, né? E o Auckland da Nova Zelândia, que joga lá todo ano, vai lá, passeia, faz um jogo, né? Tá todo ano lá. O Zico tem razão, Vanderlei, Mauro Betting, vocês concordam com o Zico? Mauro? Então, bom, assim, o Zico, até quando eu discordo é difícil discordar, porque é o Zico, né? Aliás, fazendo um spoiler, Deus quiser, no meio do ano está saindo um livro muito bacana que eu estou ajudando a fazer, que é o dos 70 anos do Zico. Livro gigante, um livro de arte e tal, e é pouco ainda a homenagem que a gente vai fazer, muito feliz de participar também desse trabalho em relação ao Zico. Eu discordo algumas coisas do Zico, como eu discordo de mim mesmo, né? Só para deixar muito claro, né? Assim, mas de modo geral, sim. Eu acho que não dá para... Até porque é diferente a preparação. O próprio Zico participou de um Flamengo campeão, que eu cito sempre, que é o maior time que eu vi na vida, e eu escrevi também um livro oficial junto com o André Rocha sobre aquele Flamengo de 81, e não só de 81, de 77, 83. Aquele Flamengo foi impressionante porque ele ganha, em 21 dias ele ganha a Libertadores, depois de uma melhor de 3. A partir da melhor de 3, quando vence no Uruguai com 2-0, 2 gols do Zico, Cobreloa, o Flamengo ganha o estadual, onde jogou um jogo e 3 jogos decisivos contra o Vasco, e acaba de ganhar o jogo decisivo contra o Vasco, é campeão estadual 81, vai para Los Angeles, de Los Angeles ele vai para Tóquio e ganha de 3-0 do Liverpool. Até hoje é um tempo de maior número de gols numa final de Mundial, né? Meteu 3-0 desse novo Mundial, né? Em 81, não tão novo assim. Mas, enfim, é um Flamengo que foi espetacular e passou um outro momento, era um outro Liverpool, os atuais são muito melhores, e o Real Madrid agora é muito melhor que aquele Liverpool, mas dá, eu acho que dá para chegar assim, o Flamengo está preparado, pronto, eu acho que a gente tem equipes, e de novo, como a gente acabou de ver nessa Copa, um jogo só é possível, é claro que o Real Madrid é favorito, até o Flamengo, o flamenguista mais pilhado sabe que é isso, mas está vivo. Diga lá, Vanderlei Nogueira. Bom, eu acho que é uma diferença relevante, acho que o Real Madrid é bem forte, bem mais forte, mas tenho certeza que o Flamengo não vai fazer feio. Você concorda com o Zico? Dá para dizer que o Flamengo chega mais forte do que em 2019, Bruno? Eu acho que o elenco hoje é melhor, assim, tem mais opções. Aquele time se encaixou de uma maneira fantástica, né? No elenco não tinha tanta opção, o time titular era excelente. Assim, nesse torneio eu sempre tenho uma opinião muito parecida.
O grande favorito é o campeão da Europa, que esse ano é o Real Madrid. Está de volta, mas também nós estamos voltando pela Rádio Jovem Pan para todo o Brasil, pela rede Jovem Pan News. Aí já vou devolver a palavra para o nosso pilhado, falar sobre essas declarações do Zico, sobre o Mundial de Clubes, o Flamengo aí na expectativa. Vamos voltar agora para a Rádio Jovem Pan. Agora sim, estamos de volta pela rede Jovem Pan News com um bate-pronto para você pela Rádio Jovem Pan. E aí, pilhado, te devolvendo a palavra sobre esse assunto, se você concorda ou não com o Zico e se o Flamengo chega mais forte se comparado aí com 2019. Pedro, eu acho que esse time do Flamengo não é mais forte que o de 2019, tá? Eu acho aquele time de 2019 mais forte, a forma como jogava, era mais regular, eram sempre grandes atuações, mas o Zico realmente lembra de um ponto que é muito importante, que é o Flamengo não chegando na final destruído, né? O Flamengo teve tempo para descansar, vai ter tempo para treinar. Então, é um Flamengo que pode chegar, pode não, vai chegar muito mais inteiro na decisão. A gente vai lembrar aqui que o Jorge Jesus, ele teve que tirar a Arrascaeta e Everton Ribeiro do jogo contra o Liverpool. Os dois muito cansados. Então, até o Flamengo ficou sem criação. Foi até questionada essa decisão do Jorge Jesus por ter tirado seus dois jogadores de criação do jogo. E hoje o time deve chegar bem mais inteiro. Eu acho que o Zico, por ser o grande ídolo da história do Flamengo, ele está certo sim em motivar o Flamengo, motivar o torcedor, dizer que o Flamengo não deve nada para o Real Madrid. Até 2025, os clubes brasileiros e sul-americanos, eles têm que aproveitar ao máximo possível o Mundial. Porque depois que tiverem 32 clubes, aí para mim vai se tornar impossível um time brasileiro se sagrar campeão, um time argentino, um time sul-americano, porque aí você não vai ter que vencer uma partida contra um gigante europeu. Você vai ter que vencer pelo menos uns 3 gigantes europeus em quartas de final, semifinal, final. Aí fica quase impossível, porque aí a diferença, né, da moeda principalmente fala muito alto. R$1 são quase 6 euros. Então não tem como você disputar quando você fala com relação à economia, relação financeira. Esses clubes vão estar muito à frente, muito acima dos clubes sul-americanos. Agora, num jogo, é possível. É um jogo. Claro, joga semifinal contra algum africano, algum asiático, mas, na minha opinião, os brasileiros hoje ricos estão bem acima desses outros clubes, na minha opinião. Acho, inclusive, que o Palmeiras era mais forte do que o Tigres quando perdeu para o Tigres. Como time, como elenco. Agora, o Zico tem que motivar mesmo. É o maior ídolo da história do clube. Como diz a torcida do Flamengo, é Deus, né, para a torcida do Flamengo. Então ele vai fazer a parte dele. Ele vai dizer, realmente, agora, Real Madrid está muito à frente, sim, do Flamengo, mas não acho impossível um título mundial, como o Palmeiras também provou que no ano passado não era impossível. Quase levou para a disputa por pênaltis contra o Chelsea, e aí provavelmente as coisas poderiam ser diferentes. Então, tá certo, Zico, tem que motivar mesmo o Flamengo, mas o Real Madrid ainda está acima, bem acima do Flamengo, até pelo dinheiro que tem, pela moeda que tem, que é muito mais forte que o real. Só para fechar esse assunto, o Zico fez esse comentário, eu imagino, se baseando pela última temporada. O Flamengo conquistou a Copa do Brasil, conquistou Libertadores, mas agora está chegando o Vitor Pereira e a gente também não sabe, né? Como os jogadores vão reagir à chegada dele, se ele vai mexer na forma que o Flamengo joga. Tudo isso pode interferir no Mundial de Clubes da FIFA, essa expectativa toda do torcedor do Flamengo para voltar a conquistar o mundo depois de muitos anos, desde 81, né? Desde 81 que o Flamengo não conquista o mundo, né?